Reverendíssimo Padre Wesley, pároco desta comunidade, Diácono Sandoval e todo o povo de Deus aqui reunido, tema propício e maravilhoso que somos convidados a refletir e que vocês estão refletindo de acordo com a palavra de Deus, iluminado com a palavra do Senhor. É uma grande alegria estar aqui neste novenário do Senhor Deus Menino, para testemunhar, para partilhar a palavra de Deus e viver segundo e conforme a palavra de Deus. Assim como diz a leitura do final de semana do Salmo, que possamos ser conduzidos pelos mandamentos de Jesus, pelos mandamentos do Senhor, e também possamos ser iluminados, para que sejamos conduzidos pela palavra santa, iluminadora que Deus nos apresenta. Ser igreja, ser santo, é justamente iluminar aonde as trevas tentam sufocar e levar de fato a sua face tão destruidora. Ser santo é justamente ser igreja, ouvir a palavra de Deus e espalhar no mundo a beleza de um Deus maravilhoso. Nós somos chamados hoje a refletir justamente a santidade de ser santo como Deus é santo. É difícil ser santo como Deus é santo. É difícil ser santo da maneira que Deus quer que a gente seja santo, e ainda mais ser santo como Ele é santo. Deus é santo, Deus é puro, sem mancha, sem mácula, sem nada. Deus é límpido, ou seja, nele não há mancha, não há pecado, não há inclinação para o mal, mas há coerência de vida. Assim a gente vê a vida de Jesus, que era autoridade. Jesus possuía autoridade. Jesus anunciava com autoridade, porque tudo aquilo que Jesus anunciava, ele antes de anunciar e dizer assim: Luana, você tem que fazer isso, Marquinhos, você tem que fazer isso, ele primeiro fazia e anunciava conforme o seu testemunho. Ser cristão de verdade, à luz da exortação do Papa Francisco, primeiro nós somos chamados à santidade. Primeiro nós somos chamados a ser santo e sair do pecado para ofertar a nossa vida nas mãos de Deus. Ser santo é deixar o mal, é deixar as inclinações do mal e aceitar e colocar na vida somente as inclinações para a alegria, para a felicidade, para a fidelidade a Deus. Ser santo é buscar seguir os mandamentos de Jesus. Ser santo é seguir os ensinamentos do Senhor. Ser santo é abandonar a nossa vida de outrora, a nossa vida que não agrada a Deus, e buscar ser fiel a Deus. E aí, para isso, nós temos vários tipos, e justamente que nos levam a refletir a imagem de Deus em nossa vida. Tipos como figuras santas de nossa vida. Nós somos devotos de diversos santos, e hoje nós celebramos a memória de quem? De São Timóteo. Hoje, Paulo se dirige a Timóteo dizendo: caríssimo, ou seja, filho caríssimo, assim como vossos pais foram santos, seja também você santo. Testemunhe com a sua vida e não tenha vergonha de manifestar aos outros a alegria que você tem no coração. Assim, olhando para Moisés, assim olhando para Sara, assim olhando para tantos e tantos que ouviram a palavra de Deus e colocaram na vida, nós também somos chamados a colocar na vida o que tantos homens e mulheres seguiram. Esse final de semana, nós refletimos Jonas, que foi chamado por Deus para ir na cidade de Nínive. Ele que foi chamado para anunciar o Kairós de Deus, o tempo de Deus, para anunciar o tempo que é breve, o tempo que é curto, para dizer para o povo de Nínive: se converta e crede no Evangelho,
se convertam e mudem de vida, porque tudo que nós possuímos é breve, tudo que nós temos é passageiro, e vocês estão apoiando em riquezas, em bens, em coisas humanas, tudo passa, a beleza passa, o dinheiro que a gente tem passa, a soberba que a gente tem também cai por terra, nada que nós temos é eterno, somente aquilo que nós acumulamos diante de Deus, somente aquilo que nós nos enriquecemos de Deus. Deus é pleno em beleza, Deus é pleno e grandioso em sua majestade. Assim nós somos chamados a praticar e viver a santidade. A santidade é o rosto da igreja, a santidade é o rosto de Deus, a santidade é o rosto de Cristo, e assim devemos ser no dia a dia, e não ter vergonha de anunciar, e não ter vergonha de viver, e não ter vergonha de ser santo, não para aparecer, não para dizer que a gente é santo, mas que o nosso testemunho, mas que a nossa vida testemunhe o Deus que a gente segue, o Deus que a gente vive, para que a gente seja de fato na convivência fraterna, para que a gente seja de fato no dia a dia santo, porque Deus quer que a gente seja santo, não para impressionar, não para deixar o outro de boca caída, mas de fato porque Deus quer que a gente seja santo. Assim Paulo fala a Timóteo hoje: não tenham medo, não tenham vergonha de testemunhar a esperança de Cristo, não tenham vergonha de se reanimar na luz de Deus, não tenham vergonha de estar diante do Senhor, para que possa viver a paz e a alegria do Senhor. Não tenham medo, assim diz hoje Paulo para Timóteo, para que a gente seja santo, para que a gente receba a luz de Deus, para que a gente seja luz no mundo, em meio às trevas. Padre, como é que a gente é santo no dia a dia? Ser santo quando a gente vive uma epidemia e de repente tantas pessoas morrendo e quantas pessoas querendo furar a fila, quantas pessoas na verdade na igreja e lá fora dá mau testemunho, na política, na vida social, na vida comum e em todos os lugares. Ah, padre, ser santo é só para padre, ser santo é só para bispo. Não, Deus chama o padre para ser santo, Deus chama cada pessoa para ser santa, na igreja e em todos os lugares, na igreja e em todos os lugares que a gente estiver, porque ser santo, ah padre, eu sou santo na igreja, eu não sou santo lá fora. Sim, tem que ser santo em todos os lugares, tem que dar testemunho de luz em todos os lugares, tem que ser luz em todos os lugares que a gente for, senão a gente não é verdadeiro autêntico cristão. Seguir a palavra de Deus é justamente deixar o egoísmo. E aí o Papa Francisco enumera duas realidades inimigos da santidade. Primeiro, ele intitula como inimigo da santidade o gnosticismo. Tem gente que duvida de Deus, tem gente que duvida de Deus. Ah, é o padre que está falando, ah, é o bispo que está falando. Antigamente, quando a sociedade era mais santa, mais reta, a gente ouvia o sacerdote, a gente ouvia a igreja, a gente ouvia aquilo que a igreja dizia. Hoje, a gente quer ouvir a ciência, a gente quer ouvir a razão, a gente duvida de Deus de todos os modos, a gente questiona Deus de todas as maneiras. E aí, o Papa Francisco diz que isso é nocivo, que isso é prejudicial para a nossa maturidade cristã, que a gente não consegue ver Deus desta maneira. Deus se dá, e o Papa dizia, ou seja, a fé, ela se dá, e a razão também são importantes. A nossa fé é firmada também em uma razão, a nossa fé também é firmada em uma realidade de fé, porém, é preciso confiar em Deus,
Porém, é preciso colocar nossa força, nossa esperança em Deus, para que sejamos seres iluminados, iluminadores do mundo, portadores da graça de Deus. A gente não pode duvidar de Deus, a gente não pode duvidar da igreja, a gente não pode ser contrário à igreja. Aquela pessoa que diz assim: padre, olha, eu estou em casa e eu vou, para mim basta, é uma pessoa que não é santa, porque a fé não se constrói sozinha, a santidade não se vive sozinho, a santidade, a gente não é um isolamento que a gente vive, mas a santidade é uma busca para que a gente possa viver a sanidade, a santidade junto com os outros, junto com os irmãos e na igreja. Uma pessoa que não é de nada, uma pessoa que só participa da missa, uma pessoa que na verdade está ausente da vida comunitária, essa pessoa não é santa. Mas é preciso viver a vida comunitária, viver a beleza da santidade, viver a beleza do amor de Deus que está em cada um de nós, para que assim possamos dar testemunho diariamente da palavra de Deus, e dar testemunho da palavra de Deus, que a gente possa viver de fato o chamado de Deus. Padre, eu vou viver na igreja o tempo inteiro, tanta coisa bonita, tanta coisa maravilhosa para viver lá fora. E aí o Papa Francisco nos chama a atenção para dizer que quanto mais de Deus nós somos, mais frutos geramos para a sociedade. Quanto mais de Deus nós somos, mais credibilidade na sociedade. Quanto mais de Deus nós somos, mais frutos de luz, de iluminação, de vida nós geramos na sociedade. Ser cristão de verdade, ser cristão de fato e ser santo, não é ser inútil para a sociedade, mas é gerar frutos de esperança, mas é gerar frutos de amor, é gerar frutos de coerência, de vida plena em Deus. E aí uma outra realidade que o Papa Francisco nos ilumina, que diz que um outro inimigo da santidade é justamente o pelagianismo, ou seja, quando a gente se acha autossuficiente, quando a gente se acha melhor do que o outro, quando a gente se basta sozinho, e aí o Senhor nos chama justamente a seguir os seus passos. E aí ser santo como Deus é santo, é buscar viver os passos de Jesus, é viver os passos do Senhor, e dar testemunho do amor de Deus a cada dia. Ou seja, assim como Jesus foi santo, assim como Jesus viveu a santidade, assim como Jesus fez, nós também somos chamados a ser. O que isso significa? Andar nos caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Mestre, andar nos caminhos que o Senhor nos apresenta, ter a alegria de ser santo, ter a alegria de fazer e cumprir os mandamentos do Senhor, de viver a palavra de Deus, ser conduzido pela palavra de Deus, ser luz para a humanidade. Assim como nós nos apresentamos diante de Deus na igreja, nós devemos ser muito mais santos lá fora. Padre, só o padre é chamado a ser santo? Não. A pessoa que é casado no seu matrimônio, a pessoa que é pai na sua filiação, a pessoa que trabalhando honestamente e dando o melhor de si com a sua competência, no dia a dia, cada pessoa fazendo a sua parte, vivendo na honestidade, na alegria fecunda de cada dia, devolvendo o seu dízimo, cumprindo a palavra de Deus, devolvendo a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ser dizimista também é santidade. Ser cristão a cada dia também é santidade. Buscar fazer as vontades de Deus é santidade. Eu concluo dizendo que aquele que não procura Deus, aquele que não se sacia de Deus, aquele que não busca viver de acordo com a vontade de Deus, morre frio. É uma pessoa isolada, fria. Deus é o sol. Deus é a figura do sol para o mundo grego. E todo lugar que está longe do sol fica frio e gelado. Não é verdade? Quanto mais distante
o lugar está longe do sol, ele tende a gelar e a ficar escuro. Assim somos nós. Quanto mais persistimos a viver longe de Deus, mais escuro e mais em trevas nós vivemos, e mais gelados nós ficamos. Porque somente com a luz de Deus, com a santidade de Deus, é que a gente consegue ser mais presença no mundo. É que a gente pode ser mais iluminado no mundo. Ser santo como Deus é santo, suportando, lutando a cada dia. E uma outra coisa importante, ser santo é ter certeza que existe o diabo, que existe o demônio e que a gente precisa lutar contra ele. As nossas inclinações, os nossos vícios, as nossas tendências, conhecer a nós mesmos, perceber que o demônio não é algo fictício, mas é uma realidade que a gente precisa vencer a cada dia, vencer com sobriedade, vencer com sabedoria, com alegria no Senhor, ser santo como Deus quer que a gente seja santo, e ser santo como Deus é. Ser santo como Deus é? Ser santo como Deus é? Ser santo como Deus é? Ser santo é ficar parado, deixando a vida passar? Ser santo é sentar e esperar a vida passar? Ser santo é ficar quietinho e não dizer nada para ninguém? Ser santo às vezes é colocar para fora as nossas inclinações. Ser santo às vezes é brigar também, porque Jesus brigou. Quando Jesus chegou no templo e viu todo mundo vendendo lá no templo, Jesus pegou uma bainha, pegou um cipó e começou a bater. Raça de víboras. É a gente, na verdade, ser santo, às vezes é incomodar o mundo. Ser santo é dizer a verdade quando todo mundo prefere a mentira. Ser santo é incomodar quem está no conformismo. Ser santo é quem, na verdade, se conforma numa realidade onde todo mundo já acha que é normal ser pecador. Ah, meu irmão faz isso. Ah, o padre faz isso. Ah, não sei quem faz isso. Não. Ser santo, às vezes, é brigar com todo mundo, às vezes. Tem uma frase no Facebook que a gente tem visto muito. Quanto mais verdade a gente fala, menos amigos às vezes a gente tem. E a gente não tem que ter medo de não ter amigo, não. A gente tem que ter medo da gente não se salvar. A gente tem que ter medo de ir para o inferno. A gente tem que ter medo de perder a graça de Deus. A gente tem que ter medo de não agradar a Deus. Às vezes a gente quer agradar a todo mundo, Deus que se ferre. Aí sabe o final dessa pessoa que vai ser? O diabo está lá fazendo festa para você chegar. Isso significa que ser igreja é ouvir a voz da igreja, ouvir a voz de Deus e no mundo agradar a Deus e não as pessoas. Dizer a verdade, ser sincero, enfrentar as lutas de cada dia, não ser desonesto, não apoiar a corrupção, não fechar os olhos para Deus, porque quanto mais fazemos a vontade do mundo e fazemos menos a vontade de Deus, nós iremos morrendo aos poucos. Alguns dizem que o inferno não é senão a ausência de Deus, e a ausência de Deus é terrível, porque a ausência de Deus é escuridão e trevas profundas e eternas. Que possamos então buscar a luz de Deus, que ilumina nossa vida e ilumina nosso caminhar. Que Deus seja a luz e que assim como Deus, iluminados por Ele, possamos iluminar o mundo com santidade e desejo de ser testemunha do amor de Deus. Ser santo a cada dia, dar testemunha a cada dia, é ser sal e luz do mundo, iluminando onde as trevas querem tomar conta. Que possamos ter coragem para fazer a vontade de Deus todos os dias, sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.